Fala, Pardi, chegamos ao final dessa nossa história de Django e Zorro. Hoje é o último episódio e tá sensacional. Antes de continuar, eu quero te pedir para deixar teu like, curtir, te inscreve no canal, dá essa força aí para fortalecer a nossa amizade. Grande abraço e vamos para a história. Então vamos nessa conferir o final dessa história, Django e Zorro, né? Aqui vamos passar por algumas capas alternativas da última edição, né? Já avisando que é o final, né? Bem bacana, ó, mais uma capa aqui alternativa. E vamos para a história. Na cena a gente vê o Zorro, né? O Dom Diego acompanhando ali o seu fiel escudeiro Bernardo, né? Que foi morto após ter sido descoberto pelo arquiduque, né? Que o Dom Diego tinha uma caixa que ele dizia que era de ouro, mas na verdade estava cheio de pedra. E o arquiduque foi abrir a caixa para pegar o ouro e viu que era pedra, e aí já ficou com raiva, e o Bernardo estava chegando na sala, já foi o primeiro a ser morto, né? E nessa cena agora a gente vê o Dom Diego se despedindo. Mi amigo, mi confidente, mi hermano, até onde posso lembrar você esteve ao meu lado, facilitando meu caminho, confortando minhas dores. E, Madre Dios, para minha grande vergonha e arrependimento, dessa vez eu falhei com você. Enviei você para a cova do leão faminto, sozinho, quando eu deveria saber melhor. Bernardo, sua bravura destemida só era igualada por sua lealdade inabalável. Adeus, meu querido amigo. Eu nunca esquecerei da sua dignidade e graça. Belas palavras de um charlatão e provocador. Quer dizer, nisso chega o arquiduque, né? E entra na sala e vê o Dom Diego se despedindo do Bernardo. E o arquiduque segue falando. Estou feliz por você ter a oportunidade de dizer adeus ao seu amigo Dom Diego de la Vega. Agora ainda há muito a se pagar. Você está preso. Nisso a gente vai para uma cena lá na mineração, né? Onde o pessoal está trabalhando e tal. E nessa cena a gente tem a narração do Django, que diz: eu cresci pensando que não havia nada pior do que ter a pele negra. Ser escravo tem uma forma de fazer isso, minando o seu orgulho, roubando sua humanidade. E aí a gente vê alguns trabalhadores lá falando, né? Tudo bem, seus malditos preguiçosos. Peguem o ritmo, a menos que mais alguns de vocês queiram dançar no ar. E Django segue falando. Mas, consequentemente, aprendi. E aí volta os capatazes lá que cuidam do garimpo falando. Um deles fala: o último carregamento de materiais já chegou. E outro responde: deve chegar essa tarde. Enviaremos o trem de volta para a cidade depois do almoço. Malditas botas, tem um calo no meu dedo esquerdo, está me matando. E um deles diz, falando em trem, e aí o Django conclui, né? Mas consequentemente aprendi. E alguém diz: quem diabos está acionando aquele motor? Quer dizer, o trem vem vindo sozinho, né? E o Django conclui: o tom da sua pele não tem nada a ver com isso. Quer dizer, ele aprendeu que o tom da pele não tem nada a ver com isso. E aí os capatazes começam a gritar: maldição, está vindo para cá.
Façam alguma coisa, idiotas. Detenham-no. Como é que os caras vão se atravessar na frente do trem, né? A galera só sai correndo e gritando. Cuidado, corram. E Django continua dizendo: negros vêm em todos os tipos de cores. E você sabe, há brancos lá fora, lambendo as botas dos seus mestres. Quer dizer, tem brancos que são que nem escravos, que ficam puxando puxando o saco dos mestres, né, lambendo as botas. E ele conclui: ah, sim, muitos deles. Tudo isso que sei é que estou farto disso. Então olhe para mim, bancando o tipo herói. Dane-se, Diego. O bastardo realmente me pegou. Quer dizer, ele pulou do trem, né? Tocou o trem por cima dos caras, né? Pulou do trem e ele bateu num cacto e se machucou. E ele bate lá no cactus. E alguém já bate com a arma na cabeça dele para apagar ele. E um deles diz: seu maldito, filho da puta. Maldito idiota, veja o que você fez. Arrastem ele até o Charlie. Você vai sentir muita dor agora, idiota. Nisso a gente volta para a sala onde está o Dom Diego e o Arquiduque conversando. Eu confesso, eu não faço ideia do que você esperava ganhar com a tal duplicidade. Mas eu nunca entendi os esquemas dos lunáticos. E o Dom Diego responde ao Arquiduque: se você acha que sou louco, então por que manter essa ilusão de me prender, quando seu verdadeiro objetivo era de me livrar de uma pequena fortuna? Eu não cometi nenhum crime. E aí o Arquiduque diz: ah, cometeu, senhor? Você é culpado de deslealdade calculada e também, assim, de traição, a pior. E o Dom Diego responde: você não é uma nação soberana, Sua Excelência. Seu ducado existe como um complemento da Espanha, e eu não tenho nada contra a coroa castelhana. Eu não estou surpreso com a sua falha em admitir tais transgressões. Digo, alguém que vestiria em um luto pela morte de um mero serviçal. Quer dizer, o Arquiduque diz para ele que não está surpreso com a falha dele pelas transgressões, né? Porque ele estava de luto por um serviçal. Na cabeça do Arquiduque, o cara fazer luto por um serviçal não teria cabimento, no caso, né? Pela arrogância e prepotência dele, não teria cabimento. Não tinha humanidade nenhuma. E aí o Dom Diego responde, né? Por que ele ficou em luto pelo Bernardo. Embora Bernardo fosse mais do que um irmão para mim, eu nunca pensei em alguém que me atendesse de maneira tão irrisória. E o Arquiduque diz: vamos, Dom Diego, somos os superiores deles. É impróprio para um nobre reconhecer o bem-estar de um plebeu. E aí o Dom Diego responde: e por quê? Se um homem é nobre, não devia a preocupação dele se estender a todos que estão a serviço dele, né? Quer dizer, se o homem é nobre, a preocupação dele teria que ser com todos que estão a serviço dele, né? E o Arquiduque responde: que descrição prosaica! A vida de um plebeu é menos digna do que a de um aristocrata. Eles têm menos sentimentos e inteligência e profundeza de imaginação que é dada à classe alta.
Cara totalmente arrogante. Tais princípios sempre foram justificativa para intimidações e trapaças, responde Dom Diego. E o arquiduque fala: um absurdo, essa não é a minha filosofia. O próprio destino apontou essa hierarquia para a existência humana. O joio é separado do trigo. E aí o Dom Diego já está se esquentando com esse papo do arquiduque, né? E diz: eu seria descuidado se permitisse que você traísse sua classe e seu tipo sem retribuição formal. E o arquiduque responde: sem dúvida, você não é meu tipo. E quanto à sua classe, quando ele ia falar quanto à classe, né, o Dom Diego quebrou a taça dele, né, com a bengala dele. Você casou com ela, disse, né? O Dom Diego disse que ele casou com a classe dele. No caso, como ele casou com aquela moça para ser herdeiro, para virar arquiduque, o Dom Diego está dizendo que ele não, na verdade, ele não tinha classe nenhuma. Ele está fazendo um grau que tem uma classe, não sei o que, mas ele se casou com a classe, porque ele teve que manipular os documentos para a menina ser herdeira, e aí ele forçou o casamento com a menina para ele virar o arquiduque. Quer dizer, ele é um cara comum também. Por isso que ele diz: você casou com ela, casou com a classe, né? Nisso entra os guardas. Um diz: excelência. E aí o arquiduque diz: sem necessidade para alarmes, homens. Meramente golpes débeis de um rato apanhado na armadilha. Eu não me considero um sujeito cruel, mas eu vou adorar ver você ser arruinado, de la Vega. E aí o de la Vega responde, né, o Dom Diego: por um tipo como você, nunca. Nisso a cena volta lá pro garimpo, né? E aí os capangas estão pegando o Django, jogando no chão. Um deles diz: é esse, Charlie, apanhado tentando fugir como um rato. Na verdade ele nem tava tentando fugir, né? Ele tava caído, apagado, e os caras deram uma coronhada nele. E um diz pra ele: seu saco de merda, sem valor, você não faz ideia dos danos que você me causou. Como diabo eu vou calcular todos esses destroços? Como vou explicar isso para o arquiduque? Quer dizer, ele está preocupado o que o arquiduque vai pensar com aquele trem arrebentado, tudo quebrado, né? E o Django responde: isso é problema seu, Cíclope. Eu não dou a mínima para alguém que traz seu próprio povo de onde eu venho. Quer dizer, de onde ele vem, cara que trai o povo, né? Que na verdade ele é daquela região ali, né? E ele, como ele ganhou um status de capataz ali, ele que faz as cobranças e sacrifica o próprio povo dele para trabalhar na mina. E ele seguiu, né? De onde eu venho, chamamos isso de o negro da casa. Quer dizer, naquele tempo o negro da casa tinha os que ficavam na fazenda, né, que moravam na senzala, e tinha o negro da casa que tinha um tratamento melhor, porque ficava servindo o patrão, de garçom, na cozinha, tal coisa. E geralmente esses acabam sendo também puxa-sacos dos patrões para manter aquele privilégio. Por isso que eram chamados de o negro da casa. Então, ele considerou esse mestiço aí que está agredindo ele, né, que está oprimindo o próprio povo dele, para ter esse status de ser o capataz ali, como o negro da casa. E aí o capataz responde: bem, tenho certeza que o arquiduque vai querer interrogar você pessoalmente, mas ele não precisa de você inteiro para fazer isso. Tragam ele para a bigorna, rapazes. E nisso vem uma narração do Django, dizendo: a coisa que aprendi com o Diego. E nisso eles vão colocar ele na bigorna. Um diz: ah, você mereceu isso agora, negro. Você vai gritar como bebê com varíola.
E aí, voltando ao pensamento do Diego, né? Há coisas que aprendi com o Diego. Às vezes, tudo que precisa é a ação de apenas um homem. E nisso eles colocam a mão dele na bigorna para dar um marretaço, né? Esmagar a mão dele. Um dele, aguenta aí, filho da mãe. Vamos começar com as mãos. Depois talvez vamos esquentar as ostras entre estas pernas. Mas nisso um dos colonos lá se indigna e acende uma dinamite. Já estava indignado na cena de dinamite que eles usam lá para explodir para a mina, né? Para o garimpo. E precisa um homem para mudar o curso de muitas coisas, né? Completando o pensamento que o Dom Diego ensinou pro Django. Então esse homem aí que jogou essa dinamite ali atrás dos caras foi fundamental. Criou uma distração. Um deles gritou: maldição, que diabos foi isso? Nisso Django se libertou ali com a confusão e já puxou a arma de um dos caras. E um gritou ei. Quando ele gritou ei, já tomou o tiro. Já tomou um tiro na cara. E ele já chutou o outro e já também já meteu bala. E aí veio o capataz, né? Bandidão, né? Vai atirar em mim agora? Hein, covarde? Agora se atirar nele é covarde, né? Antes ele ia dar com a bigorna na mão do cara, com o cara sendo segurado pelos outros. E aí ele responde exatamente isso. O Django diz: como você ia me torturar? Indefeso, sem uma arma? Quer dizer, que droga, não. Já deu um tiro, já nem deu muita conversa mais pra ele. Aí ele disse pros colonos: eu não sei qual de você lançou o dinamite, mas isso prova que vocês já estão cansados desses idiotas, quebrando, chicoteando suas costas. Tudo para benefício deles. O que acha de levarmos essa luta de volta ao arquiduque e seus comparsas gordos? Mandem todos eles direto para o inferno, quer dizer, pegou e começou a soltar agora a marreta, usar para soltar as correntes dos colonos que estavam presos lá trabalhando, para levar eles tudo para lá para a fazenda do arquiduque, né, para a casa do arquiduque, para invadir lá e terminar de vez com a patifaria. Nisso a gente volta para a conversa de novo na sala, onde está o arquiduque e o Dom Diego, né? E o Dom Diego diz: a verdade é, sua reivindicação para o suposto dote de sua esposa é altamente suspeito. Então aqui ele já vai esfregar na cara do arquiduque tudo que ele descobriu, né? Da maracutaia dele. Os documentos retirados do seu cofre indicam que você falsificou a linhagem e herança dela. E a inscrição na pedra Córdoba é certamente falsa. Tudo isso foi suficiente para que eu enviasse notícias do seu esquema complicado para o recentemente apontado Secretariado do Interior dos Estados Unidos. Ele está enviando emissário para reexaminar a legitimidade do seu título. Eles devem chegar dentro de uma semana. Enquanto ele foi falando, ele colocou a capa dele, colocou a máscara e colocou o chapéu. Normalmente isso seria suficiente. Eu consideraria seu ganso completamente cozido. Quer dizer, ele considerava o ganso dele completamente cozido. Quer dizer, fim da fatura, né? Ele vai perder tudo. Deixando as rodas da justiça moerem sua charada corrupta e uma longa sentença na prisão. Mas não dessa vez, eu receio. Quer dizer, ele está tão indignado que ele está a fim de ir para o embate. Dessa vez é pessoal, claro, porque ele matou o Bernardo, né? E nisso os guardas apontam a arma para o Zorro, né? Os dois guardas que estavam na sala. E o arquiduque diz: hã? O quê? Seu abutre, velho e louco, você espera que eu acredite que você é o Zorro? Esse sol do deserto afetou seu cérebro. Homens, prendam-no. Quer dizer, mesmo ele se vestindo de Zorro, que ele era o Zorro, como ele já estava velho, o arquiduque achou que ele estava só se fantasiando de Zorro, que ele não era o Zorro. Mas isso ele provou, né? Com a habilidade da espada dele, ele já
tirou a arma da mão de um dos soldados, tirou a outra, né? Deu um soco no outro e imobilizou os dois. E disse para o arquiduque: eu lhe ofereço uma chance de se defender, antes que eu o atravesse com uma carne de porco. E o arquiduque diz: eu não sou inexperiente com uma espada, de La Vega. E de fato, apesar do seu surpreendente sucesso em eliminar meus homens, eu acho apropriado que você encontre o seu fim pelas mãos de um nobre. Sim, sim, eu acredito. E o Zorro diz: chega de falar, você fala pelos cotovelos. E o arquiduque responde: você salta como uma lebre, idiota afetado, bufão idealista. Em guarde, senhor. Nada de espanhol, diz o arquiduque. E aí eles começam uma luta, né? Com espada pra lá e pra cá, mas nisso eles escutam um barulho de explosão. Pum! E o Zorro diz: Jos. E nisso entra mais guardas na sala. Excelência! O que é isso? O que está acontecendo? Diz o arquiduque. O palácio está sob ataque. Um grupo de nativos está atacando o lugar. E nisso a gente vê a cena dos nativos sob o comando do Django chegando, né? Já tinha invadido o portão e já estavam com um embate com os guardas do arquiduque. Eles dinamitaram o portão e forçaram a entrada. E o arquiduque manda a ordem: reúna seus homens, tenente. Devemos repelir esse ataque imediatamente. E amarre esse homem até a poeira baixar. E esse homem, ele aponta o Zorro, né, que estava ali. E aí um dos guardas diz: seu perdão, excelência. Que homem, quando ele olha, o Zorro já não estava mais ali. Já tinha saído. E nisso a gente volta a cena, o Django já metendo bala em todo mundo. Bam, bam, bam. E nisso o arquiduque diz: leve seus homens e detenham esse ataque. Eles não passam de selvagens. Aniquilem todos eles. Sim, senhor. E nisso alguém ali choramingando, né? Ó Deus, isso é mais preocupante. Um já tá ali apavorado. E um deles diz: vamos, homens, vamos dar a esses pinguços o que merecem. O único índio bom é um índio morto. Quando ele foi terminar, não deu tempo de terminar a frase, ele tomou uma flechada na boca. Acabou com a história dele. E um deles grita: formação de fatia, 100 prisioneiros, avancem. Quer dizer, mate todo mundo. Mas nisso também o Django tá bala e bala também, né? E a briga fica complicada. Começa a morrer também nativos e guardas. E um atirando no outro. Bem na hora que o Django foi acertar no cara. E o cara nele, acabou a bala dos dois. Nisso, o arquiduque foi procurar o filho dele, no quarto dele. E entra gritando: Auric, arrume uma mala e me encontre nos estábulos. Devemos abandonar esse. Quando ele olha, ele vê que a Auric estava dormindo com a Conchita, a esposa dele, né? A esposa do arquiduque. E aí o Auric diz: pai, o que é isso? Isso foi uma explosão? E a Conchita fica meio que, né, envergonhada ali. E aí o arquiduque diz, né, vendo a cena, né, que ele estava dormindo com a Conchita, diz pra ele: você nunca teve um pingo de disciplina, garoto idiota. Eu teria entregue ela a você, uma vez que eu terminasse de usá-la, assim como o meu título. Quer dizer, depois que ele terminasse de fazer toda a maracutaia dele, ia entregar o título dele pro Eurique e ia entregar a Conchita também, se ele quisesse. Quer dizer, o cara é totalmente sem escrúpulos, não tá nem aí. E disse: olhe para você, delirando como um estudante apaixonado, mas você esqueceu. Apesar do papel dela no nosso jogo, ela realmente é só uma porca comum. E aí o Eurique, que era apaixonado pela Conchita, deu um tapa na cara do pai, né? Voltando para a cena da luta, lá no embate, né? Um dos guardas diz: é o fim da linha para você, Django Freeman. Quando ele vai puxar a espada, que foi o cara que acabou
acabou a munição, e acabou a munição do Django bem na hora que um ia atirar no outro, né? Só que esse cara tinha uma espada, o Django não tinha nada. Mas quando ele foi puxar a espada, chegou o Zorro bem na hora. Ya! Lutem, amigos, pela liberdade, pela liberdade. Puxou a espada da mão do cara e deu a espada na mão do Django. E aí já era, né? O Django pegou e botou uma marca no rosto dele. Um J. E o cara ficou olhando, não, né, sentiu o risco, mas não entendeu, porque ele não viu que tem um J no rosto, né? Não tem como ver na hora. Mas o Django explica. O D é mudo. Então Django, né, na verdade é Django, né? Chamam ele de Django, né? Então o D é mudo, então ele botou o J de Django. E aí o Zorro diz, nós faremos um esgrimista de você, meu amigo. Porque o J dele não ficou tão bom, né? Ficou, voltar aqui olhar, ficou meio torto, né? Mas tudo bem. Foi a maneira dele homenagear o Zorro pelas marcas dele se expressar. E aí o Django disse que provavelmente não, né? Que não ia querer ser esgrimista. E pegou a arma, que é o forte dele, é o tiro, né? É o gatilho. E nisso voltamos à cena do Arquiduque falando com o Eurique, o filho dele. O Arquiduque diz: eu amava sua mãe e eu estimo a memória dela, mas obviamente o campo dela era seco e pútrido para gerar tipos como você. Quer dizer, ofendeu o guri, né? Se eu vou garantir a duração da minha herança, agora parece óbvio. Eu devo gerar um novo. Quer dizer, ele puxou a arma para matar o próprio filho para gerar um novo filho. E deu um tiro no filho, mas como deu um tiro ele também tomou. Bam! Ele matou o próprio filho e tomou um tiro na cabeça da Conchita. Puxou uma arma e atirou na cabeça dele. E ali caiu os dois, né? Pai e filho. E a Conchita ficou ali na cama sem, né? Mais um sofrimento que ela passou. Foi vítima disso tudo. E nisso voltamos lá pra fora, né? Um cenário de guerra, né? O pessoal ainda no embate, lutando pela liberdade. Com muitos soldados ainda. E aí se ouve uma voz: basta, parem. Era a Conchita. Por favor, te suplico, alto. Não há necessidade para todo esse derramamento de sangue. Meu marido agora está morto. Assim como o filho dele. Eu, por meio disso, renuncio a qualquer título e dote do Arizona. E eu cedo todos os direitos qualquer autoridade provisória possa ser convocada nesse tempo. Até o tempo de uma eleição aberta possa ser arranjada. Então, quer dizer lá, abriu mão de tudo e vai transformar o Arizona numa democracia. Fazer eleição, fazer tudo. Eu sinto muito pelos delitos do meu marido e eu imploro seu perdão. E assim tudo acabou, né? O pessoal começou a guardar as armas, os colonos começaram a comemorar, os guardas pararam, ficaram quietos para não parar de morrer também. Tudo acabou exceto pelas perdas. Se a coragem de um homem pode fazer a diferença para melhor, então a cobiça e o ódio de outro homem pode com certeza causar uma tonelada de aflições. Parece que sempre naqueles que menos merecem. Quer dizer, a gente vê uma cena do Django e o Zorro na sepultura do Bernardo. E Django fala: você não quer levá-lo de volta para casa para ser enterrado? E o Dom Diego diz: o povo dele acredita que onde quer que o sol toque na terra é tanto seu lar quanto qualquer outro lugar. O espírito dele cavalga agora com seus ancestrais nas terras além do sol, né? Então foi essa homenagem, ele tirou o chapéu, né? Foi uma homenagem para o Bernardo. E Dom Diego agradece Django. Muito obrigado, meu querido Django, por tudo que você fez além do âmbito de nosso contrato original. Muito mais do que um guarda-costas, eu acho. E o Django respondeu:
Bem, eu não acho que você realmente precisava de um guarda-costas. E além disso, em uma parte da nossa descrição desse trabalho, eu sinto que lhe deixei na mão, porque o Bernardo acabou morrendo, né? E o Dom Diego diz: nem tanto. O Zorro cavalga em uma trilha perigosa. Bernardo e eu sabíamos disso há muitos anos. E Django fala: falando nisso, onde está aquela sua carruagem chamativa? E Dom Diego responde: eu lhe dei a ex-duquesa, Conchita. Como ela agora prefere, ela tanto quanto qualquer outro foi vítima dos esquemas de seu ex-marido e não tinha ficado com nada. Além disso, me ocorre que talvez eu tenha crescido afeiçoado demais às coisas finas da vida. Um pouco de austeridade pode me cair bem. Quer dizer, né? Muita mordomia, tal coisa. A carruagem dele era fina. Ele resolveu agora, deu a carruagem para Conchita, que ela merecia, que sofreu muito, e resolveu sair no cavalo dele, voltar às origens. E aí ele diz: adiós, amigo. Se nossos caminhos se cruzarem novamente, pode ser sobre circunstâncias muito mais agradáveis. E Django diz: é triste dizer, eu nunca o vi novamente. Diego de la Vega, vulgo é o Zorro. Sem dúvida, o mais peculiar homem branco que já conheci. E irmão, isso é muito peculiar. E nossa história termina aqui. E assim chegamos ao final, né, dessa série aí de 7 edições ou 7 vídeos, né, desse encontro de Django com o Zorro. Foi sensacional, muito legal, eu curti bastante, né, fazer esse trabalho. E eu espero que tu tenha gostado. Deixa o teu like, te inscreve no canal para a gente continuar produzindo trabalhos parecidos com esse e a gente se divertir junto, beleza? Um grande abraço, até a próxima, valeu!